Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Em nome de Jesus, Deus tem grandes coisas hoje, tem uma palavra que veio falando muito comigo, eu quero compartilhar com você nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Então vamos direto ao assunto, abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 3, hoje nós estamos nessa campanha que vem sendo uma bênção, coluna da casa de Deus. Quantos aqui querem ser coluna? Quantos aqui querem ser sustentação? Coluna é aquilo que dá força, aquilo que mantém em pé. Então quando nós declaramos que queremos ser colunas, nós estamos pedindo ao mesmo tempo: Deus, me mantenha de pé. Sabia que Deus ele fala conosco é quando nós estamos de pé. Um dia você pode pensar: mas pastor, eu não estava bem, só depois eu vi Deus falar comigo. Não, e Deus ele procura falar conosco quando nós estamos de pé. E o pastor Jaime ele sempre diz que nós é que procuramos Deus quando estamos caídos. Deus ele sempre diz, quando ia direcionar a palavra a algum homem de Deus, se coloque de pé. Ele gostava que as pessoas se mantivessem em pé para poder ouvir melhor, porque no chão é lugar de derrotado, no chão é lugar de sujeira, lugar de pó. Deus ele quer que você se mantenha em pé todos os dias. Levante suas mãos e diga: eu quero ser coluna da casa de Deus. Eita, na semana passada teve uma irmã testemunhando e foi maravilhoso, a filha dela participando da campanha e com um mês conseguiu um serviço, limpou o nome, comprou o carro. E ela falou: pastor, ela só não pôde estar presente agora meio-dia porque ela está trabalhando agora, mas 7h30 da noite ela estará aqui presente. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que não muda, é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Abriram sua Bíblia? Salmo no capítulo 3 diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, e uma exclamação, são muitos os que se levantam contra mim. Aqui são duas informações precisas direcionadas para cada um de nós. A primeira coisa, como se tem multiplicado os meus adversários. Quando os adversários vão se multiplicando, nós temos a noção da consequência. Você tem um adversário, você terá também uma luta. Só que isso sempre foi claro para nós, quando Jesus veio e disse que no mundo teríamos aflições. Porém, a diferença está em como nós iremos lidar com essas lutas, em como nós iremos lidar com esses adversários. O que é engraçado na nossa vida é que nós sabemos que todos os dias, a todo instante nós teremos lutas, sim ou não? Você não acorda de manhã dizendo, talvez, nossa, hoje meu dia não vai ter problema nenhum, o diabo não vai me tentar, porque isso é mentira, não vai acontecer. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Se ele anda ao nosso derredor, ele só está procurando uma brecha para ir lá e tentar tragar. Só que a Bíblia diz que ele anda procurando a quem possa tragar. Se você der brecha, ele pode entrar na sua vida e transformar toda a situação que talvez era para ser uma situação de vitória e transformar num verdadeiro caos. A diferença está como nós lidamos com as adversidades, como nós lidamos com os nossos adversários. Agora imagine, quando o salmista escreveu, meus adversários se têm multiplicado, eu entendo com isso que quando nós temos uma luta, quando nós temos adversários e eles vão aumentando, é porque nós estamos crescendo. Então é algo até, eu posso dizer, contraditório, porém é real na nossa vida. Se os adversários aumentam, é porque a nossa força também está aumentando. Não que você vai ficar, glória a Deus, meus adversários estão aumentando, pode vir. Não, você não vai chamar isso para você também. Só que quando os adversários aumentam, é porque você está mostrando ser alguém que oferece risco. No mundo espiritual, seus adversários eles vão tentar contra você, mas se você se mantiver firme com o Senhor, você vai alcançar a vitória. As pessoas elas se preparam para tudo na vida, elas têm um preparo, elas já acordam preparadas sabendo o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, só que, infelizmente, quando chega nessa matéria, quando nós falamos da luta, as pessoas às vezes elas não estão preparadas da maneira que deveriam estar. As pessoas às vezes elas não estão com a postura que deveriam estar para o dia da batalha. Então a dona Maria está em casa e o tempo começa a formar para a chuva. E tem bastante roupa no varal. Qual é a atitude dela? Ir lá e recolher. Sai correndo, chama filho, chama todo mundo para ir lá ajudar a recolher. Por quê? Se ela deixar, ela vai ter vários prejuízos. Ela perdeu tempo, perdeu mão de obra, perdeu ali produto de limpeza e vai ter que trabalhar de novo. Sim ou não? Então ela se prepara, ela viu, bom, então ela toma uma atitude. Só que às vezes nós estamos vendo perigos rondando, nós estamos vendo perigos à nossa volta e não tomamos uma atitude para resolver. Eu lembro uma vez
que o meu pai, eu e ele estávamos acompanhando um campeonato de futebol, a Libertadores, e eu e ele ali assistindo o jogo, ele falou: filho, o Santos é um time a ser batido. Na época eu estava num auge, estava muito bem, ele falou: o Santos é um time a ser batido. E eu gravei isso comigo. Sabe por quê? Naquela época, era um time a ser batido, ele disse, porque era um time que estava ganhando tudo, enfrentava adversários difíceis e conquistava vitória. Ou seja, meu irmão, trazendo para a nossa mensagem hoje, quando você poder dizer: não, eu sou alguém a ser batido, não com a soberba, mas é porque você está aumentando a sua força e automaticamente os adversários também vão aumentando. Nós devemos tomar cuidado quando a vida estiver numa tranquilidade, que nós não iremos oferecer risco a ninguém, aí você precisa se preocupar. Agora, conforme os adversários aumentam, conforme a sua força aumenta, tenha certeza que Deus está te preparando para coisas maiores. Deus está te preparando para você realizar obras maiores, para concretizar bênçãos maiores, não só sobre a sua vida, mas sobre a vida da sua família também. Abra sua Bíblia agora comigo no livro de Juízes, no capítulo 3, um pouco para trás, depois de Josué. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes, no capítulo 3. No exemplo que eu dei do time de futebol, era um adversário onde todos olhavam para ele e falavam: eu preciso derrubar, eu preciso ganhar. Quando os inimigos, nossa briga hoje não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra as potestades malignas, a nossa luta é no mundo espiritual. Quando nós estivermos fortes, nós iremos oferecer perigo, aí sim, você vai poder dizer: pai, com o Senhor eu sou mais que vencedor, porque você vai vencer tudo. Porque independente do problema que surgir, você vai ter bagagem, você vai ter ali, talvez até uma experiência para vencer qualquer dificuldade, qualquer tribulação. Volto a repetir, a diferença está em como você reage contra o problema. O problema agiu na sua vida, a diferença vai fazer como você reage contra ele. Porque todo mundo tem luta, sim ou não? Ou alguém aqui está ileso, está isento de alguma luta? Não está. Todo mundo tem uma dificuldade. Às vezes a dificuldade de um é na área familiar, o outro é na área financeira, o outro, ele até recebe bem, só que não consegue administrar. O problema dele está na administração, o problema do outro está nos relacionamentos. Todo mundo tem algum tipo de problema que precisa ser sanado, precisa ser aniquilado. Todo problema que se levanta contra nós temos autoridade para derrubar em nome de Jesus. Juízes capítulo 3, no versículo 1 diz assim: estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para, por elas, fazer o quê? Provar a Israel, a saber, a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Deixa eu explicar aqui para você. Então aqui ficaram alguns israelitas, só que eles não tinham experiência em batalha. E o começo diz: essas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel. Eu não quero generalizar e dizer que toda luta, que toda batalha está acontecendo só para o seu crescimento. Como? Na verdade você sabe que toda luta que você passa vai se transformar em experiência, para que depois você saiba reagir, porque você já passou por isso uma vez, sim ou não? Às vezes você for procurar um aconselhamento de alguém que já passou por uma situação semelhante à sua. Agora eu não quero generalizar, dizer que todo mal, tudo aquilo que acontece é colocado para provar, e para isso aquilo nós sabemos hoje, que o nosso Senhor, Ele nos fortalece. Agora ali foi colocado aqueles adversários para que Israel pegasse bagagem, pegasse experiência, para no momento da guerra eles estarem ali já treinados, sim ou não? Foi o que nós acabamos de ler. Deus, ele deixou para que por elas colocasse Israel à prova, porque eles não tinham guerreado ainda. Agora, meu irmão, toda luta que você passar, tenha certeza que depois dela você sairá já com uma experiência para vencer outras. Ah, pastor, mas o que eu estou passando é difícil, o que eu estou passando é complicado. Independente do problema que for, a diferença estará na maneira que você reage contra o problema. A maneira de você reagir contra o problema vai fazer a diferença na sua vida. Como eu estava dizendo, o exemplo da Dona Maria, que viu o tempo formando e a roupa no varal. Se ela ficasse sentada, ela teria ou não prejuízo? Com certeza. Agora ela reagiu, foi lá e tomou as decisões cabíveis.
Assim, em qualquer luta que nós enfrentarmos também, a diferença estará na nossa postura como homens e mulheres de Deus. É assim que acontece, é assim que funciona. Você precisa ser uma pessoa estável. A Bíblia ela é precisa quando ela diz para sermos firmes e constantes, porque às vezes uma atitude sua aqui dentro da igreja, muito bom, você está orando, você está prestando atenção como estão agora, você está ouvindo, atento, anotando, agora a diferença estará se quando você sair daqui você vai ou não praticar. Você precisa ser também constante naquilo que você faz, amém? Eu lembro uma vez um programa, onde nesse programa estava ali passando candidatos, concorrendo a uma vaga de serviço. E ali foi dada uma missão para vários grupos. E num determinado grupo, onde tinha ali um líder, chegou um momento que ele achou que não fosse dar certo o que ele estava realizando. Deu um branco nele. Como diz, deu uma pane no sistema. Ele travou e não continuou da sequência. Depois, passado um tempo, ele foi lá, retomou as atividades e concluiu com sucesso, com maior exatidão do que todos. Muito bom. Só que na hora da pessoa que estava ali, do contratante, que ele estava ali analisando o perfil de cada um, ele viu que aquele homem não poderia ser contratado. Embora todos tivessem votado nele, porque o trabalho dele ficou muito bom, a conclusão. Só que no meio do caminho, ele deu uma pane. E o contratante falou, bom, se nesse momento você já travou, será que na minha empresa você também não vai travar e colocar tudo a perder? Nós precisamos ser pessoas estáveis. Mas pastor, depois o resultado final fica bom, aquilo que eu estou fazendo no serviço, não, no final tudo dá certo. A gente precisa manter a firmeza, mas a constância também naquilo que nós fazemos, para não colocar tudo a perder e depois, no dia da prova, no dia da tribulação, sermos reprovados. O bom marinheiro, ele é formado que no alto mar, na tempestade, no vento, ali ele é formado. Nós também não somos diferentes. É no momento que nós estamos numa luta, é no momento que nós estamos passando por uma batalha, que nós seremos provados e dali sairemos mais que vencedores, com experiência, com bagagem para todo mal que tentar se levantar, você derrotar, você derrubar, em nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Se a luta aumenta, é porque está aumentando seus frutos também. Eu nunca vi nenhuma pessoa passar por um pé de manga, ver aquela manga podre ali, pegar uma pedra e tacar na manga podre. Alguém já viu? Ele vai tentar derrubar a manga boa, sim ou não? Se as pessoas estão também tacando pedra, tentando derrubar, tentando puxar o tapete, pastor, é no meu serviço, no meu emprego, as pessoas parecem que estão tentando me derrubar. Meu irmão, é porque você está dando bons frutos e o seu patrão vai reconhecer. A direção da sua firma, a gerência da sua firma vai reconhecer isso também em você. Agora você precisa manter a constância. Volta de novo, Salmo no capítulo 3. Salmo no capítulo 3, no versículo 1. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Esse versículo eu achei fantástico olhando ele, porque o salmista aqui é como se fosse um desabafo. Agora, olha o subtítulo da mensagem: Davi confia em Deus na sua adversidade. Você tem que se perguntar isso constantemente: será que eu estou confiando em Deus no momento da minha adversidade? Agora, o versículo que chamou a minha atenção para estar elaborando essa mensagem, que eu até comentei na semana passada, Juízes capítulo 8, no versículo 4. Abra sua Bíblia lá comigo, Juízes, no capítulo 8, no versículo 4. Voltando lá para Juízes, depois Josué. Juízes, capítulo 8, no versículo 4. Foi a inspiração para a mensagem que Deus me mostrou, e inclusive vai ser a inspiração para a mensagem da semana que vem também, só que toma um rumo completamente diferente. Diz assim, Juízes 8:4. E, como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Repita comigo, já cansados, mas ainda perseguindo. Não foi a canseira, não foi ali o momento de exaustão daqueles homens que o fizeram parar, já cansados, mas ainda perseguindo. A pessoa, quando ela está cansada, ela procura o quê? O descanso, sim ou não? Quando você está cansado, você chega de casa cansado, depois de um dia exaustivo, você já procura um sofá para deitar, tirar o sapato, relaxar as pernas, talvez liga a TV ali, tira uns 15 minutos de cochilo e depois você toma as forças. Nesse momento,
O Gideão, ele estava cansado junto com a sua equipe. Ele estava cansado juntamente com os seus e ele precisava de repor as energias. Às vezes, muitas pessoas, quando estão cansadas, elas já pensam em parar, sabia? A pessoa está cansada, ela já joga a toalha, ela já desiste, já não dá mais, já não consigo. Agora, falando da medicina, do nosso corpo físico, quando nós achamos que não dá mais, quando não temos mais energias, o nosso corpo ainda tem mais 30% de energia para continuar, sabia? Quando nós falamos, não dá mais, já cansei, já deu, esse é o meu limite. Não, você tem mais 30% de energia ainda para queimar. Espiritualmente, quando nós achamos, talvez que estamos cansados da luta, afadigados, pastor, estou precisando, mas eu não consigo. Você ainda tem energia porque o Senhor renova as suas forças. E olha o que Gideão fez. Juízes 8, agora no versículo 5. E disse aos homens de Sucote: peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou ao alcance de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: está já a palma de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Olha aqui, ele pediu pão, e o que fizeram? Negaram. No versículo 8, e dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Ele foi pela segunda vez pedir pão, porque estava cansado, e pela segunda vez foi negado. É errado pedir ajuda? Não. Às vezes nós precisamos de ajuda. O que as pessoas agem, às vezes, de maneira errônea, e agem precipitadamente, é pedir ajuda no lugar errado. Foi o que aconteceu com Gideão. Ele precisava de pão, só que ele procurou ajuda no lugar errado. Aí nós entramos na mensagem: não desperdice o seu tempo batendo em portas erradas. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, não desperdice o seu tempo batendo em porta errada. Às vezes nós procuramos ajuda, procuramos socorro diante daqueles que não podem fazer nada por nós, daqueles que não podem nos ajudar. Ali aqueles príncipes até poderiam ajudar, só que não quiseram. Às vezes as pessoas passam por uma situação de humilhação, passam por uma situação de menosprezo, de desprezo. Por quê? Porque foram pedir ajuda no lugar errado. Quantas pessoas no momento da crise, no momento que ela precisava de um dinheiro, ela foi lá no banco, pronto, fez aquele empréstimo, aí pagou o dobro de juros. E a vida melhorou? Não, só aumentou a dívida que ela tinha. Porque foi pedir ajuda. Deus, nós precisamos olhar Ele como a nossa fonte, como aquele que pode nos suprir. Gideão, ele olhou para aqueles homens e pediu uma vez, pediu duas. Agora o que eu acho interessante e intrigante é que Gideão, ele tinha contato direto com Deus. Deus falava com ele, sim ou não? Levantou ele, viu ele lá malhando trigo no lagar, um homem esforçado. O anjo foi até ele, depois ele pediu provas para Deus, pediu sonhos para Deus. E ele tinha contato com Deus, mas ele pediu ajuda em lugares errados. Quantas pessoas estão na igreja também da mesma maneira, agindo da mesma maneira, pedindo socorro em portas erradas, desperdiçando tempo, ficando irritadas, ficando talvez com uma mágoa, ficando ressentidas, porque pediram ajuda onde não poderiam ter pedido. Como assim, pastor? Às vezes você precisa de ajuda e procura um amigo, mas não é o amigo que vai te ajudar. O nosso amigo é o nosso Senhor. Quando nós passarmos a enxergar a Deus como a nossa fonte, aquele que vai nos suprir de toda e qualquer dificuldade, meu irmão, não há batalha, não há canseira que vai chegar em você, porque Deus, ele estará renovando as suas energias. Ele poderia falar: Deus, renova as minhas forças, renova a energia desses 300, o Senhor escolheu, venha nos dar capacidade, venha nos capacitar para este momento. Ele poderia, ele tinha contato com Deus, mas ele preferiu ir até os homens, e os homens o que? Negaram. Depois o que aconteceu? Só a tragédia. Depois que ele foi lá e venceu, terminou de vencer os midianitas, ele voltou e destruiu também o povo desses dois príncipes, mas não precisava disso. Se ele tivesse recorrido primeiro a Deus. Tem um ditado que diz: não tem cão, caça. Muita gente errou aí agora. Não é caça com gato, é caça como um gato, sabia? Não tem cão, caça como gato. Alguém já viu alguém caçar com um gatinho? Sabe por quê? Porque o gato, ele vai sozinho, ele caça sozinho. Se você não tem cão, não tem para ir junto com você, vai sozinho, mas não para.
Tem muitas pessoas que param no meio do caminho, tem muitas pessoas que procuram o lugar errado e ao invés de progredir, elas começam a regredir, porque estão desperdiçando tempo no lugar errado, na fonte errada, com pessoas erradas. Meu irmão, nós temos que ter Deus como aquele que nos supre de toda e qualquer necessidade. Se Ele é por nós, responda você mesmo: quem será contra nós? Romanos 8:31. É palavra de Deus. Só que se nós não colocarmos a nossa fé em ação neste momento, para falar: Deus, o Senhor é minha fonte, você vai passar por situações constrangedoras, assim como Gideão. Ele estava junto com Deus, mas só que por procurar provisão em lugares errados, passou vexame, passou vergonha. Imagina ele lá liderando os 300, chega: nossa equipe aqui precisa de pão, vocês podem arrumar? Mas vocês já não venceram? Vai lá e vence primeiro. Depois chega no outro, a mesma coisa. Imagine a cara dele, o vexame, olhando para os 300. Eu acho que ele passou vergonha ali. Agora, se ele tivesse olhado para Deus como a fonte dele, ele não teria desperdiçado tempo. Teria vencido ali os midianitas, já exterminado, e a vitória seria dele. Ele teria até amizade com esses povos, que veriam: não, Gideão tem algo diferente nele. Ele olha a Deus, ele enxerga Deus como a fonte dele. Quando você enxergar Deus como a sua fonte, as pessoas irão olhar para você e vão querer buscar o Deus que você busca. Elas não vão ver você em desespero, não irão olhar para você e ver alguém carnal, que é dependente das pessoas. Irmão, você precisa ser dependente de Deus. Tem uma frase do Smith Wigglesworth, chamado o apóstolo da fé, que ele diz que o homem, ele ganha a independência dele, ele alcança a maturidade, quando ele se torna independente. Não é verdade? Quando um homem ou uma mulher, ele alcança a maturidade, ele mostrou uma independência. Agora, espiritualmente, nós somos maduros quando somos dependentes de Deus. Nós nos tornamos maduros espiritualmente quando nos tornamos dependentes de Deus, e precisamos constantemente. Precisamos dessa dependência no Senhor o tempo todo. Quando nós deixarmos Deus de lado e procurarmos em outras portas, meu irmão, você pode passar vergonha, pode passar vexame, e também estará perdendo o seu tempo. Olha o que Jesus diz em João, capítulo 6, versículo 35. Vou pedir para o pastor Davi colocar no plasma. E Jesus lhes disse: eu sou o quê? O pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém ou não amém? O que Gideão estava procurando? Pão. Jesus disse que ele é o quê? O pão da vida. Se nós nos alimentarmos deste pão, tomarmos dessa água, não teremos mais fome, nem teremos também sede. Veja como Gideão estava precipitado, procurando ajuda em porta errada, batendo em porta errada. Quando nós temos Ele como a nossa fonte, Ele é o pão da vida, Ele é a água também, que trará para nós uma energia sobrenatural. Olhe os nossos exemplos de liderança. Missionário, quase 70 anos de idade, numa energia, todo dia fazendo programa ao vivo, é o Fala Amigo, vindo para cá, fazendo o show da fé, sábado e domingo, segunda volta, Fala Amigo. Ontem ele saiu mais cedo, foi para a Argentina realizar culto lá em Buenos Aires. Olha a energia, quem que renova? É o próprio Deus. Olha o pastor Jaime, todo dia aqui na sede, fazendo os cultos, quarta-feira, dia do jejum, fazendo todos os cultos, 6, 9, meio-dia, 2, 5, 7 e meia. Quem que renova as energias? Se não fosse Deus nas nossas vidas, se não fosse Deus, o que seria de nós? O que seria desses homens? Mas é Deus quem renova a energia. Ele dá uma energia para nós sobrenatural, quando nós buscarmos a Ele como a nossa fonte, como aquele que supre as nossas necessidades. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, no versículo 28, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Uma observação: você só pode dar aquilo que você tem, você só pode oferecer aquilo que você tem, sim ou não? Agora aqui, o profeta dizendo: o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Olha aqui a palavra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Dá um glória aí ao Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Se você serve a Ele, se você espera nele, você não se cansa, não se fatiga, porque Ele renova a sua força. Se Gideão tivesse ele esperado no Senhor, confiado nele, ele não iria se cansar. Você vê que Deus, na misericórdia, ainda supriu Gideão, porque ele ainda foi lá e venceu. Mesmo cansado, o Senhor ainda estava atento, porque o Senhor estava com ele. Agora, meu irmão, você não vai passar por uma saia justa, como dizem, se você já procurar Deus como a sua fonte. Se você já procurar a Ele como aquele que vai suprir você de todo e qualquer problema. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11. 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 43, pode anotar, pode acompanhar conosco nos plasmas. 1 Reis capítulo 11, versículo 43, e adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Olha agora a responsabilidade de Roboão, filho de Salomão. Salomão morre, agora ele vai se tornar o rei de Israel. Agora, nesse momento, ele precisava de uma ajuda, sim ou não? Quando é colocado um cargo para você, você precisa de ajuda, sim ou não? Nós precisamos de pessoas, talvez, para nos ajudar. Como disse, ajuda não é que você vá dispensar ajuda, mas é procurar ajuda no lugar certo. E olha aqui a atitude de Roboão, no capítulo 12, agora no versículo 6. E teve o rei Roboão conselho com quem? Com os anciãos. 1 Reis capítulo 12, versículo 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos. Pula para o versículo 8. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado. E fez o quê? E teve conselho com os jovens. Versículo 14. E lhe falou conforme o conselho dos jovens. Então ali naquele momento, ele foi procurar a ideia com os anciãos, homens sábios da época que poderiam aconselhar. E foi procurar também conselhos com os jovens que tinham crescido com ele. E jovem, se falando em governança, em gestão, tem alguma experiência? É difícil. Agora os anciãos, eles já tinham isso. Só que ele falou conforme os conselhos de quem? Dos jovens. Olha que ele precisou de ajuda. Olha que o Roboão, ele precisava de ajuda. Mas olha agora no versículo 20. E sucedeu o quê? Ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Versículo 21, você vai entender. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destos para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Se é para restituir, é porque o quê? Porque ele perdeu, sim ou não? Então ele teve conselhos, e ali o povo falou, o Jeroboão chegou até ele, propondo para que ele aliviasse o cargo, o peso que estavam sobre ali, aqueles homens. E ele seguiu o conselho dos jovens, aumentou ali sobre aqueles homens o jugo, e os homens deixaram ele. A atitude dele fez com que o reino fosse dividido de Israel. Eram 12 tribos, e agora com Roboão só estavam 2 tribos, Judá e Benjamim. E ele agora estava lutando para restituir. Tudo porque ele procurou o conselho, ele desperdiçou o tempo em porta errada. E o que aconteceu? O reino foi dividido. Não deixe que o seu reino venha se dividir por conta de conselhos errados. Meu irmão, isso é muito sério. Quando nós colocarmos em prática tudo isso que nós aprendemos aqui, não há mal que possa vir contra você. Abra sua Bíblia agora no segundo livro de Crônicas, um pouco para frente, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1, 2 e 3. E sucedeu que depois disso, os sírios de Moabe e os sírios de Amon, e com eles alguns outros, os amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Olha agora, é o Josafá que está numa situação de perigo. Homens vieram à peleja contra ele. Versículo 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Versículo 3. Então Josafá o quê? Temeu. Ele temeu a adversidade, sim ou não? Ele temeu ali o problema.
humano, natural, normal. Mas olha a diferença como ele reagiu contra o problema. E pôs-se a fazer o quê? A buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. No momento que veio os adversários, no momento que estavam vindo contra ali para pelejar com ele, ele temeu, teve medo, aí o que ele fez? Ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum. Irmão, a vitória foi certa. No versículo 15, assim diz o Senhor: não temas nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Deus entrou na frente da batalha e venceu. Foi uma batalha onde não foi levantada uma arma, uma espada sequer. Josafá, ele venceu, o Senhor pelejou por ele, e o Senhor pode pelejar também por você, quando você olhar ele como a sua fonte, quando você olhar ele como aquele que vai suprir. Veio o problema, você temeu, mas Pai, eu confio no Senhor, e você se dá a buscar o Senhor, como Josafá fez, a vitória é sua. Não tem como você não ser vitorioso quando o Senhor pelejar contra você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Deus peleja, quando ele vai à batalha em seu favor, o milagre acontece, a vitória é sua, nenhum mal pode contra você. Isaías 41, Isaías capítulo 41, eu vou acompanhar ali no telão também. Isaías 41 versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo, nem te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. Diga assim: Deus me fortalece, me ajuda e me sustenta com a destra da minha justiça. Versículo 11, eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignaram contra ti, e tornar-se-ão em nada. Meu irmão, não tem adversário que vá lutar contra você. Se levantar, eles irão cair, serão envergonhados, amém? Lembrando que a nossa luta não é contra carne nem sangue, o Senhor está conosco na peleja. Para encerrar a nossa mensagem, nós começamos lá em Salmos. Volta em Salmo no capítulo 3, irmão, aqui não é mensagem motivacional, não, mensagem para você sair, né, eu vou vencer, não, é a palavra de Deus. Isso aqui não é algo para dar um gás em você, você sair apenas dizendo que vai vencer e depois não dá em nada, não. Isso aqui é a palavra de Deus e se torna real na sua vida quando você praticar. No versículo 8 agora, Salmos capítulo 3, no versículo 8, diz assim, eu pedi para ele colocar uma nova tradução, e diz assim, ó: eis que tu dás o quê? A vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Amém ou não amém? Agora coloca na tradução, na tradução corrigida mesmo. Coloca na tradução corrigida. Salmo 3, versículo 8. Está colocando ali, a salvação vem de quem? Do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Se você é povo de Deus, a bênção é a sua em nome de Jesus. A vitória, a salvação vem àqueles que são povos do Senhor. Onde você tem que procurar resposta? Na fonte. Quem é a fonte? É o nosso Senhor. Aplauda Ele com bastante alegria, porque Ele merece. Ah, não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.